adianta só você ter aula, você tem que treinar, você tem que ver como é que isso cai em vestibular, como é que isso é aplicado, tá bom? Vamos lá então? Exercício número 1. Heloísa, sentada na poltrona de um ônibus, afirma que o passageiro sentado à sua frente não se move. Então a Heloísa está aqui sentadinha, está falando que o passageiro à sua frente não se move. Ou seja, ela fala, olha, ele está parado. Ela está certa. Em relação a ela, ele está parado. O motorista também está parado em relação a ela. O ônibus está parado em relação a ela. Não está mudando de posição. Ao mesmo tempo, Abelardo, sentado à margem da rodovia, vê o ônibus passar e afirma que o referido passageiro está em movimento. Ele também está certo, porque ele está no outro referencial. Em relação a ele está vendo a pessoa mudando de posição, está se aproximando dele, por exemplo. Então, para ele está em movimento. Para ele, no referencial dele, o ônibus está em movimento, o motorista está em movimento. Então vê o ônibus passar e afirma que o ônibus está em movimento. Os dois estão certos. Por quê? Movimento e repouso dependem do referencial adotado. De acordo com os conceitos de movimento e repouso usados em mecânica, explique de que maneira devemos interpretar as afirmações de Heloísa e Abelardo para dizer que ambas estão corretas. Bem simples, uma pergunta que caiu na Federal do Rio de Janeiro, era só explicar que os dois estão corretos porque estão em referenciais diferentes. E conceito de movimento e repouso depende do referencial adotado. Só isso já está bom, ok? Então é uma pergunta aberta, né? A pergunta teste. Então você escreve um texto, os dois estão corretos porque movimento e repouso dependem do referencial adotado. É isto. Vamos agora para o exercício 2. Olha lá. É a Olimpíada Internacional Jovem. Rafael levou seu carro a um lava-rápido que utiliza uma máquina de escovas rotativas. Os rolos giram e se deslocam sobre o carro e o motorista permanece no interior do veículo. Então, esse motorista está em repouso em relação ao carro. Esses rolos que vão limpando o carro vão passando pelo carro, começando na parte da frente e passando lá para a parte de trás. Então, esses rolos em relação ao carro, em relação ao motorista, estão em movimento. Ok? Num determinado momento, o Rafael teve a impressão do carro ter se deslocado. Então, o que ele pensou? Em vez de eu pensar que os rolos estão indo para trás, você pode pensar que o rolo está parado e o carro está indo para frente. Pode. É um movimento relativo. Um está em movimento em relação ao outro. Você pode pensar que é o rolo indo para trás ou o carro indo para frente. Você pode ter essa sensação. Ao olhar para uma placa fixada na entrada do prédio do Lava Rápido, observou que, em relação a ela, o carro não se movimentou. Tá certo, né? Então ele percebeu que o carro estava parado, né? Que ele pegou um referencial fixo. Opa, eu sei que essa placa está parada, está na parede, então o carro não saiu, não se movimentou. Quem está se movimentando é o rolo para trás. Tá certo? Vamos ver qual a alternativa correta. Concluiu então que o carro deslizou devido à existência do shampoo? Não, o carro está parado, ele percebeu isso olhando a placa. Letra D. Em relação à placa, o carro realizou um movimento retilíneo? Não, a placa está parada porque ela está presa na parede, o carro ele percebeu que não se mexeu em relação à placa, então em relação ao solo o carro está parado. Letra C. Em relação aos rolos, o carro está em movimento. Sim, o rolo está se movimentando do início do carro para a parte traseira do carro, então o rolo está em movimento em relação ao carro e o carro está em movimento em relação ao rolo. Vamos deixar assim que aí não cobre, né, o texto, né? Tá, então é isso mesmo. Em relação aos rolos, o carro está em movimento. E em relação ao carro, os rolos estão em movimento. Alternativa correta, letrinha C de cavalo. Letra C. É isto. Vamos então agora para o próximo slide. Questão número 4, número 3, caiu na Unesp. Vamos lá. A fotografia mostra... Deixa eu deixar na próxima tela. Quando for para as alternativas eu mudo. Quem fica maior, mais fácil de ver, né? Número 3. A fotografia mostra um avião bombardeiro norte-americano B-52 despejando bombas. É diferente daquele vídeo que eu mostrei agora há pouco, que lá era um B-17. Era um bombardeiro menor. Esse é um bombardeiro bem maior.
B-52 despejando bombas sobre determinada cidade no Vietnã do Norte em dezembro de 1972. Então, aquela coisa, né? As bombas aqui, ó, alinhadas, porque elas estão em movimento com a mesma velocidade do avião, então ficam alinhadas porque estão acompanhando o movimento do avião, todo mundo com a mesma velocidade. Quem está no avião vai ver uma trajetória retilínea, quem está em solo vai ver uma trajetória parabólica, como a gente já viu. Durante essa operação, o avião bombardeiro sobrevoou horizontalmente com velocidade vetorial constante a região atacada enquanto abandonava as bombas que, na fotografia tirada de outro avião em repouso em relação ao bombardeiro, repouso em relação a outro avião significa que está com a mesma velocidade, então está acompanhando junto. Não está em repouso em relação ao solo, né? Esse outro avião está acompanhando junto, está com a mesma velocidade, então um avião em repouso em relação ao outro, porque tem a mesma velocidade. Em relação ao outro bombardeiro, aparecem alinhadas verticalmente sobre ele. Durante a queda, muito bem, durante a queda. Desprezando-se a resistência do ar e a atuação de forças horizontais sobre as bombas, é correto afirmar que, então reparem, ó, desprezando a resistência do ar. Então tem tudo a ver com o que eu falei na aula. Desprezando a resistência do ar, ok? No referencial em repouso sobre a superfície da Terra, para quem está parado em relação ao solo, o que ele vai ver? Uma parábola, certo? Cada bomba percorreu uma trajetória parabólica. É essa mesmo, gente. Alternativa certa, letrinha A. Deixa eu colocar aqui, né? Nesse outro slide aqui. Aqui, ó. Alternativa correta, letrinha A. Pronto. Opa. Agora não está querendo. Agora vamos lá. Agora sim. Letrinha A. E por que eu estou querendo escrever desse jeito? Vou escrever do jeito certo. Com a canetinha aqui fica mais fácil, né? Então, letrinha A. No referencial em repouso em relação à superfície da Terra, cada bomba percorreu a trajetória parabólica. É isso aí. Bom, meus amigos, tem um vídeo final aí para a gente encerrar essa aula, um vídeo muito bonitinho, muito bacana, tá? Então é o próximo slide aí. Então, é isso que a gente vai estudar, meus amigos. A gente vai estudar a cinemática a partir de agora, e a cinemática é o estudo do movimento. Então, a gente vai estudar corpos em movimento, corpos em repouso, a gente vai estudar velocidade, como é que o corpo se desloca pela trajetória, a gente vai estudar aceleração, se ele está aumentando de velocidade, se ele está diminuindo de velocidade, a gente vai estudar a trajetória, e depois a gente vai estudar mais aprofundadamente movimento uniforme variado, movimento circular. Quando essa parte da bomba sendo jogada já é um movimento mais complicado, a gente vai estudar profundamente mais no final do nosso curso de cinemática, que é a trajetória parabólica, a balística. Então esse é o nosso estudo que a gente está começando hoje. Convido a vocês a participar dos nossos estudos, divulgar o nosso trabalho para os seus amigos da escola, tá? Para os meus queridos alunos, que vocês continuem me acompanhando, tá? Que vocês tenham aí um bom estudo de física, que isso auxilie vocês a passar nos vestibulares, a passar nas suas provas da sua escola, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, galera!